Bom dia, hoje são 3/6/2020, praticamente às 7 horas da manhã, e eu queria dizer que, apesar muitos não acreditem, eu tenho um dom comigo, que se meu coração e minha alma, meu espírito, na simplicidade que vivo, estiverem puros de pecados, eu consigo adivinhar no ventre de uma mãe, onde alguns já presenciaram essa minha premonição. Eu consigo, antes mesmo dela saber o sexo, mesmo a mulher não estando presente, e muitas vezes a mulher estando presente. Basta o marido contar e eu digo o sexo da criança. Isso é um dom que tenho comigo, embora muitos não acreditem, e poucos acreditam porque já presenciaram. Eu tenho a relatar que na madrugada de 31 para o dia 1º, eu tive um sonho em que eu rodava no sentido da rotação da Terra oeste-leste, que é o sentido mais rápido de rotação, de mudança de tempo da Terra, que o mundo, nesse ano de 2020, iria dar uma volta rápida. E como vemos, está acontecendo. Hoje já são 13/6/2020. Estamos passando por um processo pandêmico, com um vírus desconhecido, de remédios ainda não conhecidos para tal cura, onde muitos estão morrendo. E praticamente o tempo está rodando tão rápido que já estamos em junho, quase metade do semestre do ano de 2020. E nesse tempo de pandemia, eu estou aproveitando para ler a Bíblia novamente, pois muitas vezes eu já li a Bíblia, mas não estava sabendo interpretá-la. Todos os dias, seja de manhã, de tarde ou de noite, eu leio 7 versículos e já estou chegando ao seu final. Estou lendo a parte de Apocalipse de João, que são o último capítulo da Bíblia do Novo Testamento. No meu sentido leido de interpretação, está acontecendo o que está lá escrito, com as premonições e as descidas dos anjos tocando suas trombetas, que o mundo irá passar por um processo de mudança. Por enquanto, eu só li do capítulo 1 ao 15, mas pude constatar que tudo o que está escrito no Apocalipse de João, que é o último capítulo do Novo Testamento da Bíblia, está se concretizando. Os anjos estão a descer, a tocar suas trombetas, e tudo o que está lá escrito está se realizando. Não sei se ao final teremos a solução para esta pandemia. Espero que sim, e que os anjos terminem de tocar suas trombetas e nos salvem. Tem certos capítulos de Apocalipse que diz que os anjos, desceu um anjo em forma de nuvem branca e fumaça,
com um livro na mão. E nesse livro está o segredo. O segredo, eu acho, de nossa salvação. Então, vamos rezar, vamos pedir a Deus, através de orações, e a Nossa Senhora, através de sua intercessão, Mãe de Maria, Mãe de Jesus Cristo, que casou com o simples carpinteiro José, e que Jesus Cristo, ao viver até aos 33 anos, e foi crucificado na cruz para salvar nossos pecados, ele mande os anjos descerem à terra e só assim descobriremos o que está escrito nesse livro tão segredo. E que esse segredo seja o fim desta pandemia, pois aqui no mundo existem muitas maldades, crimes, é pai contra filho, filho contra pai, irmão contra irmãos, mulheres incrédulas que têm crianças e abortam, e vários outros tipos de maldades existentes aqui no mundo. Então, aconselho a quem quiser começar a ler a Bíblia, assim como a qual eu já estou terminando. Não sei se amanhã a termino, por não sei quantos capítulos, versículos tem do capítulo 15 de Apocalipse. E se der 7, eu termino de ler a Bíblia amanhã. E tenho certeza que nessa parte de Apocalipse estará a solução para nossos problemas. E que essa rotação da Terra de oeste para leste está acontecendo. Pois o mundo, esse ano de 2020, está rodando muito rápido. E esse sonho que estou relatando aconteceu. E eu até escrevi um texto que já publiquei para o meu terceiro livro. E nesse texto eu relatei que o mundo iria rodar. Isso na manhã de 1º de janeiro de 2020. Eu sei que muitos irão me chamar de louco, mas Deus já preveu, através de várias pessoas, no Antigo Testamento, o que iria acontecer. Preveu até o nascimento de Jesus Cristo no ventre de Maria. Assim como iluminou várias pessoas nesse mundo a prever algumas coisas que aconteceriam. Isso não é uma impura verdade, não é uma impura mentira, e sim uma pura verdade. Então, espero, embora não seja eu, que essa pessoa receba a premonição de Deus e nos dê a revelação de tão sonhada cura para essa pandemia. E que essa cura seja simples. Por Deus, prometeu a Moisés que ele não iria acabar o mundo mais com água, mas ele pode acabar de outra maneira, como está acabando com essa pandemia. Muitos estão morrendo. Médicos não descobriram ainda o remédio exato para a cura de tal doença. Muitas pessoas que estão sendo curadas pela fé que tem em Deus e pelas poucas maldades que tem em seus espíritos e almas. E aqueles que estão em pecados estão morrendo, mas morrendo não para não deixar de ir ao céu, mas para cumprir a sua jornada aqui na terra. Por isso, eu peço a todos que rezem, orem, elevem seus espíritos e almas a Jesus
e peço a intercessão de Maria, nossa mãe, para que Deus escute nossas orações e pedidos e façam com que os anjos embanhem suas espadas e nos salvem. E só assim dará iluminação ao homem a descobrir a cura para essa tal pandemia. Muitas pessoas acham que essa doença não existe, que é uma pequena gripe. E interessado em bens financeiros, estão querendo abrir os comércios a fim de gerarem lucros, com a disseminação ainda mais da doença, pois se o comércio abrir, as pessoas passarão a frequentar o comércio e com pouco dinheiro que têm no intuito do consumo, irão consumir, pois as pessoas já estão cansadas de ficar em suas casas e irão andar na rua livremente e talvez esqueçam até de usar os produtos necessários de prevenção de tal pandemia, que são as máscaras. Por onde eu passo, às vezes, na necessidade de sair de casa, eu vejo pessoas nas ruas sem máscaras, ou quando mesmo estão usando as máscaras, estão apenas sob a boca, não cobrem seu nariz e muitas nem máscaras as usam e ficam a caminhar nessa rua e o vírus disseminando em seus corpos. Muitas pessoas são imunes a essa doença, têm apenas o vírus e transmite a outras pessoas. Vale ressaltar que com a abertura do comércio, essas pessoas que pegaram o vírus e não tiveram a doença de forma grave, irão disseminar mais e mais para as pessoas que têm pouca imunidade. E aí a doença irá se alastrar mais e mais. E então peço aos governantes e às pessoas de inteligência que têm o coração puro, simples e humilde, nesse corpo emprestado a nós por Deus, pois estamos vivos até o momento em que Deus determina a nossa morte, pois já está escrito no livro sagrado que é a Bíblia. Eu mesmo tenho um ditado que digo o seguinte, quando a pessoa me pergunta, como é seu nome? Meu nome é Wagner José da Silva Carvalho, até meia-noite, pois depois de meia-noite não saberei se no outro dia estarei vivo, porque não sei o que Deus determina para mim. Por isso eu peço que os governantes mudem seus pensamentos, procurem uma maneira de alavancar a economia e não abrir os comércios e forçar essas poucas pessoas que ganham poucas rendas, que são a maioria, que às vezes deixam até de estudar para poder se sacrificar e ganhar um salário para sustentar suas famílias, sejam seus filhos, seus pais ou seus irmãos, ou até mesmo a própria pessoa. E muitos deixam até de estudar, porque se estudar, não terão emprego. E aí ficarão desempregados, sem rendas, e não irão sobreviver nessa terra, pois o que gira a terra neste momento, infelizmente, é esse dinheiro maldito. E esse dinheiro, a pessoa não tendo, ela não tem como sobreviver. Mas saibam que esse dinheiro não salva as pessoas, embora cure apenas a alma material com seus bens e luxos, mas espiritualmente o dinheiro não salva. Sejamos ricos ou sejamos pobres, morremos do mesmo jeito. Ou seja, morremos e somos enterrados
nessa pandemia estamos enterrados de forma indecentemente, pois não temos tempo de velar nossos parentes que são jogados num caixão fechado, sem sabermos até se o mesmo, como meu pai falecido José Leite morreu no dia 14 de abril de 2020, não foi de pandemia, e sim de mal de Alzheimer, por não estar se alimentando direito e sua pressão estava baixando. E eu não sei, infelizmente, se meu pai teve a felicidade de ser enterrado vestido numa roupa que foi paga numa funerária, pois as pessoas estão com medo de vestir as pessoas, com medo de pegar a tal doença, mesmo não sendo uma doença pandêmica. Aí eu tenho essa mágoa, por não sei se meu pai foi enterrado de roupa, a roupa que já estava pago no pacote lá da funerária, ou se foi enterrado num saco e no caixão fechado que eu não vi e queria ter visto, mas saberei algum dia após minha morte, em uma morte que será após a minha morte, será transformada em vida eterna, assim espero, se Deus perdoar os pecados que cometi aqui na terra. Alguns pecados, não tantos pecados maldosos, mas pecados de um simples mortal que peca por um pouco longe de Deus, está passando por sofrimentos, mas digo que nunca cometi o pecado de roubar ou matar, fumar drogas ilícitas, bebi, realmente bebi, mas bebidas alcoólicas, mas deixei de beber. E desde o tempo que deixei de beber, minha mente voltou ao normal e eu voltei a estudar, a escrever, a ler, embora muitos não vejam eu ler, porque eu não ando com livros na mão, eu leio em casa, em tempos, nos meus tempos vagos à noite, de madrugada, por isso muitas vezes fico acordado à noite para ler, escrever e disseminar a palavra de Deus, pois a partir desse momento estou disseminando a palavra de Deus através de uma ferramenta WhatsApp que muitos não leem e até deletam e não leem até o final, pois as pessoas não têm o hábito de ler. E acredito que se as pessoas tivessem o hábito de ler, passariam a ler a Bíblia e a interpretar de sua forma, pois cada pessoa é diferente uma da outra, cada um tem seu pensamento e sua interpretação, pois se fôssemos iguais, não conviveríamos uns com os outros. E cada pessoa tem que entender o jeito que a pessoa é. Se a pessoa é de um jeito, o outro já é de outro jeito. E cada um pensa de um jeito. Ou seja, quando você aponta o dedo indicador para as pessoas, você está apontando apenas um dedo e tem 4 voltado para o seu rumo. Por isso, não devemos apontar o dedo para as outras pessoas e nem muitas vezes chamá-las de loucos, porque na Bíblia diz que os loucos são sábios e os sábios são aqueles que interpretam, que às vezes até são revelados por sonhos e pensamentos e até na presença dos arcanjos e anjos de Deus. Por isso eu peço a todos que rezem, que orem, independente de crendice, pois a igreja, para Deus, não são os templos edificados, templos muito ricos, que não deveriam ser, templos que deveriam ser simples, para as pessoas irem em momentos de orações pedir a Deus, pois seria
mais frequentado. Eu mesmo, muitas vezes, não frequento minha igreja. Eu sou católico, apostólico, porque eu vou para a igreja e vejo muitos ostentando suas riquezas. E muitos vão para a igreja não para rezar, mas para ficar olhando as riquezas existentes em tais templos. Eu achava que os templos, sejam eles católicos ou outros templos, deveriam ser simples e os dízimos arrecadados deveriam ser transformados em bens, produtos de limpezas ou de comida para os pobres, pois às vezes esse dízimo é usado para reformar as igrejas, colocar ar-condicionados, cadeiras luxuosas, pinturas luxuosas, tetos luxuosos. E isso não é o que Deus quer. Para Deus, a igreja somos nós como pessoas nesse corpo emprestado por Deus. Porque quando a nossa alma, nosso espírito morre, assim como a vela se apaga, nossos corpos são enterrados em caixões, ou então cremados e jogados ao vento, no solo ou na água, e todos morrem da mesma forma, não tem nenhuma forma diferente. Se formos enterrados em um cemitério, muitos até passam por cima de nossas covas. Por isso, não devemos passar por cima de outras pessoas, mesmo elas sendo simples. E devemos sim respeitar os superiores, mas respeitá-los até o momento em que eles nos dão dignidade para vivermos com saúde, liberdade e educação. E espero que pensemos bem, não abrimos o comércio, embora esteja uma economia um pouco desestabilizada, pois se abrirmos o comércio nesse momento que a doença ainda não tem uma cura determinada, iremos disseminar ainda mais essa doença e o tempo ainda mais correrá mais rapidamente e morrerão muitos inocentes. Pois os ricos acham que pelo dinheiro e que pagando os médicos irão salvos. Muitos estão sendo salvos, mas é a sorte de Deus. Mas Deus está vendo e futuramente nem os ricos serão salvos. Apesar de muitos pobres estarem morrendo, muitos ricos irão morrer também. E só assim eles saberão que essa doença existe na face da terra, para provar às pessoas que devem mudar suas atitudes e suas formas de pensamentos. Devemos nos tornar pessoas puras de espíritos, de alma, de pensamentos e atitudes, e passarmos a fazer como Jesus Cristo, amar uns aos outros. E só assim essa pandemia irá acabar e, quem sabe, haverá a iluminação de uma pessoa encontrar a vacina para tal doença. Por isso peço a todos que rezem e os governantes iluminem sua mente e não pensem só na economia do país, e sim na saúde das pessoas que estão passando por momentos difíceis e até enterrando seus parentes, assim como enterrei meu pai José Leite no dia 14 de abril de 2020, que não morreu dessa doença, e sim em consequência de um mal de Alzheimer que assolou sua mente e ele perdeu todos os seus pensamentos. E agradeço meu pai por ser essa pessoa que sou, e meus irmãos também, e meus filhos, pois, graças a Deus, tenho minha mãe ainda viva, meu irmão ainda viva, meus filhos ainda viva e muitos parentes vivos. E espero que todos nós rezemos para que todos nós temos uma vida e que Cristo, embora perto de voltar, nos volte para dar a tão salvação eterna, pois morreu na cruz para nos salvar, enquanto muitos o crucificaram,
pensando que ele iria descer da cruz e mostrar que era o verdadeiro Filho de Deus. Mas ele assim não o fez. Ele morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia, embora muitos não acreditem e ainda não acreditam e continuam em seus pecados. Na Bíblia diz que podemos pecar várias vezes e se arrependermos uma vez e pedir nossos pecados, seremos salvos. Jesus Cristo foi morto, crucificado ao lado de dois ladrões. Teve um ladrão que não acreditou e ficou a blasfemar, e teve um ladrão que acreditou em Cristo, e Jesus Cristo, ao morrer, disse: Não se preocupe, meu filho, hoje mesmo você estará a meu lado no céu. E morreu e deu seu último suspiro. E ao suspirar, muitas almas que já estavam mortas em suas covas levantaram seus espíritos e os acompanharam para o céu, através do arcanjo Uriel, o arcanjo da morte. E outros que em pecados morreram, Uriel, que é o único portador da chave do inferno, o entregou suas almas ao Satanás. Por isso peço a todos que rezem, orem, independente de religião, porque a nossa igreja somos nós como pessoa, sustentado nesse corpo mortal emprestado por Deus. E nossas almas nesse corpo são espíritos, assim como uma vela acesa que quando se apaga e nós morremos e vamos ser transformados em pó, seja em pó debaixo da terra, comido pelos vermes, ou cremados de qualquer forma. E assim iremos ou não para o céu, dependendo dos nossos pensamentos e pecados que cometemos aqui na face da terra, que será julgado no céu por Deus e pelos seus arcanjos. E muito obrigado.